É hora de falar sobre a Páscoa. Páscoa judaica, Páscoa cristã, Páscoa comercial, coelho, cordeiro, chocolate, paixão de Cristo. Que história é essa? Então vamos começar na linha da história. A Páscoa mais antiga, conhecida como Pessach, aconteceu lá atrás há mais de 3.000 anos. É a Páscoa judaica registrada no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, a partir ali do capítulo 12. Naquele momento, o povo de Israel é escravo no Egito. Liderados por Moisés e Arão, que confrontam o poder do faraó, eles são libertados da condição de escravidão e nesse momento especial de libertação, eles celebram dentro de casa numa espécie de refeição especial com as suas famílias, no momento quando o juízo de Deus atingiu o Egito e eles foram protegidos neste momento de celebração especial de libertação, antes que pudessem deixar o Egito na direção da terra prometida, quando também acontece a abertura extraordinária e milagrosa do Mar Vermelho. E naquela noite, o que acontece? Eles vão comer tudo sem fermento, como nós podemos dizer em hebraico, Bli Hametz. O pão sem fermento, conhecido como matzá, faz parte desse momento. Eles também comem ali um cordeiro e assim são libertados do Egito. Esse jantar especial, olha que coisa impressionante, é o jantar mais antigo da humanidade que tem sido comemorado por mais de 3 milênios ininterruptamente. Claro que no decorrer dos anos, essa Páscoa vai tendo alguns elementos que acabam entrando nessa celebração nos diversos grupos de tradição judaica em todo o mundo. Então hoje, se você for participar daquilo que é chamado Seder de Pessach, além de ser possível ter uma espécie de jantar especial, existem elementos fundamentais que lembram isso. Nós temos ali um pouquinho de alface que é colocado na água salgada, temos o ovo, o beitzá, temos também aquilo que é amargo chamado de maror, temos um osso que lembra daquilo que foi o animal sacrificado, temos também o haroset, que é algo ali docinho, e também um vegetal, tudo colocado para uma lembrança muito interessante que é dramatizada e que apela para os sentidos do paladar para que essa memória seja especialmente celebrativa. E não só isso, mas também nesse momento de Pessach são cantadas diversas músicas, a história é lembrada, inclusive de uma maneira divertida, incluindo até mesmo as crianças, e que no decorrer dos séculos foram acrescentados também o uso do chamado Kiddush, daquilo que tem a ver com o vinho, o suco de uva que é utilizado neste momento, e atualmente nós temos uma celebração que envolve 4 copos de vinho nessa celebração especial de Pessach. E o significado disso, o que está envolvido em tudo isso? Em primeiro lugar, a gente vê o sinal da atenção de Deus diante do sofrimento dos israelitas. Nós vamos ver que Deus, na sua misericórdia, se levanta contra toda a escravidão, toda a opressão e se coloca em oposição a todo aquele politeísmo egípcio que era marcado, na verdade, pela tirania do faraó. Assim, os israelitas então saem na direção da terra prometida, e uma coisa interessante e extraordinária é que nesse momento Deus vai fazer uma aliança especial com eles ali no chamado Monte Sinai, onde também vai
dar-lhes as suas instruções, as suas orientações para que eles possam viver a vida. Olha que coisa curiosa e interessante. Conta-se que há muitos anos um cidadão dos Estados Unidos perguntou a um rabino, dizendo: escuta, eu queria entender por que vocês da tradição judaica conseguem atravessar tantos séculos e permanecem com a mesma cultura, com a mesma língua, com a mesma fé. Qual é o segredo de vocês? Olha que coisa interessante, o rabino então lhe respondeu: é que nós sabemos contar história para as crianças. Aquele cidadão norte-americano falou: como assim? Isso não parece fazer muito sentido. Então o rabino lhe perguntou: qual é o momento mais importante do início da história americana? Imediatamente aquele cidadão respondeu: foi quando chegaram os peregrinos e desembarcaram ali em Plymouth. Isso aconteceu em 1620. E então o rabino disse: e naquele momento o que é que vocês comeram? Ele disse: mas que importância tem isso? O importante é o lugar, o importante são as datas. E foi aí que o rabino disse: aí está a grande diferença. Nós celebramos a libertação e celebramos com sabor, celebramos com festa, com alegria, com música. Por isso, essa lembrança permanece de geração em geração e dessa forma o povo de Israel vive e chega atravessando milênios. Olha que coisa interessante. Quando agora nós passamos a refletir sobre a tradição cristã e você pensa na Páscoa, lembra daquilo que tem a ver com a paixão e a morte e ressurreição de Jesus, mas nem todo mundo talvez imagine e pense que quando Jesus chega em Jerusalém nesse momento, o que ele estava fazendo? Olha só, comemorando a Páscoa judaica. Porque Jesus e os seus discípulos eram judeus. E eles chegam em Jerusalém, nós temos o registro disso em Mateus 26, em Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22 e de maneira extraordinária o Evangelho de João, desde o capítulo 13 até o capítulo 20, tem todo o desdobramento da famosa Semana da Páscoa. Jesus então vai para aquele lugar especial em Jerusalém, conhecido como Cenáculo, onde nós lembramos o que foi chamado, digamos assim, a última ceia. E naquele momento Jesus faz um redimensionamento, assim como a Páscoa representou aquela libertação atrás e ela foi marca dessa aliança que Deus fez com o povo. Agora também Jesus vai dizer que aquele pão, o matzá e o vinho representam o seu corpo e o seu sangue que é entregue em nosso favor para o perdão dos pecados. Então você pode imaginar os discípulos ali naquela mesa baixa com os ingredientes peculiares para a famosa festa de Pêssar, que acontece aí naquele momento especial, na virada, provavelmente, segundo muitos estudiosos, da quinta para a sexta-feira, quando os detalhes aparecem no texto. E aí nós podemos ver aqui o que a gente chama de uma arqueologia da fé, né? Porque a base do entendimento da Páscoa cristã, que tem a sua lembrança naquilo que se estabelece como a famosa ceia do Senhor nas comunidades cristãs do mundo todo, ela está fundamentada na famosa Páscoa judaica. E então agora você pergunta: mas espera aí, professor, me diga uma coisa, e essa história do coelho, essa história de tudo isso que a gente vê? Olha que coisa interessante. Essa festa acontecia no momento de primavera, no cenário do hemisfério norte. Então, no contexto de diversos povos da região, a grande questão, especialmente observando as regiões mais frias, acima ali do mar Mediterrâneo, as pessoas tinham passado por aquele momento difícil do inverno, aquela coisa tão difícil de enfrentar nos tempos antigos, e a primavera é o renascimento da vida,
nós vemos as árvores cada vez mais verdes, os campos assim, de maneira especialmente vicejantes e as flores aparecendo. Então, esse momento de celebração da vida acabou sendo marcado por esses elementos que, em diversas tradições pré-cristãs, acabaram sendo simbolizados pelo coelho e outros elementos, ovos, que diziam a respeito disso. Essa expectativa, essa tensão entre a vida e a morte, a libertação dos poderes do mal, da tirania, da escravidão, esses elementos se encontram. E a gente observa que no sentido mais profundo da Páscoa, no sentido do que representa Cristo Jesus, nosso Senhor, ele sim representa a vitória plena da vida sobre a morte. Ele vai ao encontro da expectativa de todos que desejavam não só uma vida permanente, mas uma vida de qualidade muito especial. E ao mesmo tempo, ele traz para nós essa expectativa especial de verdadeira libertação, tanto no sentido dos poderes humanos que oprimem as pessoas aqui, mas a libertação dos nossos erros, a libertação da possível tirania que a gente pode fazer contra a gente mesmo e uma esperança significativa especial. Por isso, nesse momento, que nem sempre dá certo no calendário, a gente vai dizer para todo mundo Feliz Páscoa e Hag Pesach Sameach.